Salve, salve, galera bonita do meu Brasil, Brasil. Animados ou não? Galera bonita, vamos lá. Meu nome é David, para quem não me conhece, David Aparecido Costruba, e o pessoal do presencial, para a galera que me conhece, pediu, o pessoal do remoto também, sou professor de História aqui na Baixada Santista, então vou mandar, para quem não me conhece, vou mandar essa revisão aqui para vocês, para a segunda fase da FUVEST. Vou fazer um tópico aqui para que vocês entendam como é que funciona a segunda fase da FUVEST, sobretudo em relação à história, tá? Aí depois eu vou analisar um pouco a linha do tempo da história geral, a linha do tempo da história do Brasil, para vocês entenderem os processos de transição e, sobretudo, três questões, uma questão de história geral, e duas questões de história do Brasil, como é trabalhada na segunda fase. Vamos lá? Bora? Primeiro, a gente precisa, na hora que a gente pega a prova, ter uma leitura atenta ao que está se pedindo, tá? Então, tem lá, a segunda fase não é, como vocês sabem, não é de múltipla escolha, não é de xizinho. A segunda fase é uma prova dissertativa, ou seja, você vai ter que escrever sobre o contexto. Então, primeiro, leitura atenta do texto e da imagem, ou documento, tá? O que está se pedindo? Detalhe importante, atenção ao comando da questão. Por exemplo, tá lá, a questão pede para identificar, ela pede para comparar, ela pede para diferenciar, né? Todos esses comandos você tem que pensar de uma maneira diferente. Uma coisa é você identificar o que está presente no texto, no documento, na imagem. Outra coisa é você comparar, por exemplo, comparar dois períodos. Muito importante que, às vezes, vocês não se dão conta, não prestam atenção, acho que não serve para nada, enfim. Ler a fonte do texto. Talvez a fonte, ela pode trazer algumas informações importantes sobre a questão, tá? Por exemplo, o nome do livro, ou o capítulo desse livro que está sendo analisado, né? Eu acho muito interessante a gente trabalhar com isso. Ponto 4 aqui, que também é um ponto importante. Procurar formar uma linha do tempo cronológica, ou seja, a questão está pedindo uma comparação, né? Então, eu vou pensar do ponto mais antigo que eu vou começar a discorrer para o ponto mais atual, tá? Do mais antigo para o mais atual. Essa é uma linha cronológica ascendente, certo? Não vamos começar a falar do século XX, depois vamos falar do século XVIII e volta para o século XIX. Não, a gente tem que começar do mais antigo para o mais atual. Ponto 4 também é um ponto muito interessante. E, se possível, na hora que você, como você tem um tempo maior para resolver essas questões, na hora que você for formular a sua resposta, antes de formulá-la, pense nas palavras-chave que tem que estar no seu texto, tá? Então, assim, isso facilita você a escrever um texto coerente, tá? Um texto, uma resposta clara para o seu avaliador. Então, escrever as palavras-chave, pode escrever do ladinho ali, né? Se está falando sobre Revolução Francesa, então você coloca lá, Antigo Regime, Revolução Francesa, Era Jacobina, Fase do Terror, são palavras que têm que estar na sua resposta. Bora lá? Então, vamos lá. Segundo o quadro aqui que eu estou apresentando para vocês, domínio do conteúdo. A segunda fase da FUVEST é para quem gosta, né, ou para quem está habituado a ler bastante, a que domina os conteúdos, vamos pensar em história contemporânea, Idade Média. Então, você tem que saber mais ou menos o que aconteceu por alto desses conteúdos e, talvez, dependendo da pergunta para você responder, você tem que aprofundar essa discussão. E outra questão importante, a segunda fase da FUVEST, ela traz os chamados processos, as transições, né? Então, a gente tem que entender um pouco das transições, às vezes há
uma pergunta assim, como é que era antes e como é que era depois da Revolução tal, né? Então, esse processo de transição. Lembrando que revolução, né, só para vocês terem uma ideia, vamos pensar aqui em 1789, que eu estou apontando para vocês aqui com o cursor. 1789 marca, segundo a cronologia, a linha do tempo histórica, que é uma convenção dos historiadores, marca o início da Idade Contemporânea. Por quê? O que aconteceu de tão importante nesse momento? 1789 foi a Revolução Francesa, né? Uma revolução na qual, o próprio termo já diz, depois eu posso esmiuçar essa questão desse conceito de revolução, é uma mudança total na estrutura política, na estrutura econômica, na estrutura social de um determinado país. Nesse caso aí, estamos falando da França, tá? Então, como é que era antes e como é que ficou depois? Esse é o período de transição. Então, olha só, nós temos aqui a antiguidade, nós podemos ter questões sobre a antiguidade, mas aqui, ó, 476, queda do Império Romano do Ocidente, né? Esse momento aqui é a transição da antiguidade para a Idade Média. O que vai acontecer de novo? Quais serão as mudanças nesse momento? Outra coisa, Idade Média, eu preciso entender como é que foi a alta Idade Média, a baixa Idade Média, ter uma visão geral da Idade Média. E aí, final da Idade Média, nós temos, né, na divisão tradicional, convencional, feita pelos historiadores, a tomada de Constantinopla, né, 1453. O que aconteceu para que os historiadores colocassem esse evento? Alguns historiadores colocam esse evento aqui, a tomada de Constantinopla, como um evento fundamental, um evento importante, certo? Então, aqui nós temos esses momentos de transição, eles são importantes, porque o avaliador quer saber se você consegue perceber as mudanças. Lembra lá das primeiras aulas de história com o seu professor, ou comigo mesmo, para quem é meu aluno, para que serve a história? A história, ela tem esse caráter, né, essa característica principal de perceber as rupturas, as mudanças, as continuidades, tá? Vamos lá. Bora lá? Uma questão interessante aqui, pessoal, também é a história do Brasil, tá? Então, nós temos todo o contexto no qual os portugueses colonizaram a América, né? E que eles descobriram, que a gente, para quem é da minha idade, 30 e poucos anos, nós aprendemos lá no ensino fundamental e médio que os portugueses descobriram o Brasil. Essa palavra já caiu em desuso, né? Agora nós utilizamos colonizaram. O que aconteceu para eles saírem ao mar, né? E aí nós temos 1500, né? A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e de 1500 a 1530, mais ou menos 1532, nós temos o período pré-colonial. Então, nós temos mudanças aqui. E o que aconteceu do período pré-colonial para o período colonial, né? A partir de 1532, 1530, há uma discussão historiográfica a respeito, com a vinda de Martim Afonso de Souza, que funda a primeira vila, né, na cidade de São Vicente. E aí, depois, em 1822, né, nós temos uma outra transição para o período imperial. Detalhe interessante, que até é tema de algumas questões, né, há textos que falam um pouco da vinda da família real para o Brasil em 1808, devido lá ao bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, né? E aí, alguns historiadores começam a dizer, né, pontuam que o período imperial já começa com a vinda da família real, porque vem a corte portuguesa, vem a biblioteca, vem todo o setor administrativo, burocrático dos portugueses, etc. Tá? Outra questão importante, essa mudança aqui de 1989, com a proclamação da República, todo esse momento aqui do período imperial, né, da primeira Constituição, 1824, com o poder moderador, aquela coisa toda. E aí nós temos o período republicano,
que ele é importante também nós prestarmos atenção. Uma coisa, período republicano começa lá com a República da Espada, 1889, os dois primeiros presidentes militares, né? Depois vem os presidentes civis, e 1930 a quebra da chamada República do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais, os dois grandes colégios eleitorais do país que se revezavam, se alternavam na presidência da República, e aí vem o Vargas em 1930 e há a chamada o chamado golpe de 30 ou Revolução de 30, também é uma discussão acerca dessa questão. E aí nós temos de 30 a 45 o Vargas. Estou fazendo um breve balanço para vocês aqui da história do Brasil, tá? Para a gente só entender como é que funcionam essas rupturas, permanências. Então, de 30 a 45 nós temos Vargas, né? Esse período é importante, o Enem pede bastante desse período de 30 a 45, a FUVEST também, tanto é que o Vargas é um dos presidentes que mais estiveram presentes aí governando o Brasil, né, de 30 a 45, e depois de 51 a 54, quando ele se mata. E aí, 45, nós temos o final do governo Vargas, temos Dutra, né, nós temos os chamados governos populistas, vem Dutra, JK, aliás, Dutra, Vargas, né, JK, depois vem Jânio, que renuncia, Jango, né, esse momento aqui dos governos populistas, e depois nós temos, a partir de 64, o golpe militar, que é uma outra transição, né, então nós temos aí, após a renúncia de Jânio, né, o Brasil começa uma grande crise, a primeira crise relacionada a quem tomaria o poder, se era o Jango, os militares não queriam o Jango, o Brasil ficou por um tempo parlamentarista, depois Jango assumiu como presidente mesmo, no regime presidencialista, e aí houve uma grande crise, e aí nós temos o regime militar, né, 31 de março de 64 até 85, né, nesse período o regime civil-militar brasileiro, talvez possa ter uma questão como essa, a questão do civil-militar. Por que civil-militar e não só militar? Porque os civis que apoiaram também o golpe, né? A questão toda da marcha da família com Deus pela liberdade, as mulheres tradicionais, católicas de São Paulo, que queriam o comunismo fora do Brasil, longe do Brasil, para a gente tratar, tá? E aí nós temos o final da ditadura, 1985, uma outra transição, né, de 85 até hoje, 2021, né, nós temos esse período da redemocratização. Certo, galera? Então, é interessante que a gente pense um pouco nessas rupturas e continuidades desse momento. Então, eu vou trazer para vocês aqui, primeira questão, se eu não me engano, 2017, primeira coisa importante é uma imagem. Então, eu trouxe para vocês uma imagem, um texto, para vocês verem a diferença aí. Então, primeira coisa que eu faço, integrante da poderosa família dos Habsburgo, José II foi coroado imperador da Áustria em 1765, um dos mais vigorosos centros da cultura europeia no século XVIII, tá? Então, nós temos aí uma legenda aqui dessa imagem. Esse detalhe aqui é importante, o nome da imagem, né, o detalhe, a maneira como foi pintada, o século que foi pintada. Então, Martin van Meltens, Banquete de Coroação de José II, óleo sobre tela, século XVIII, tá? Então, primeira questão, a partir dos elementos representados na pintura, aponte e explique duas características das sociedades europeias do período. Pessoal, então aqui, ó, sempre quando vocês forem trazer uma questão dessa, dissertar sobre uma questão dessa, pense no seguinte, a imagem, ela vai mostrar, ela vai trazer, ela vai revelar
ela vai apresentar algumas características, né, do período em questão. Nunca coloque na sua resposta dissertativa a imagem fala, tá? Quem fala sou eu, é você, sua mãe, seu pai. A imagem não fala, a imagem mostra, tá? Então vamos lá. A partir dos elementos representados na pintura, aponte e explique duas características das sociedades europeias do período. Primeiro, veja lá que eu mostrei para vocês no início da minha fala. Vejam os verbos de comando. Aponte e explique, tá? Então, primeiro, peguem uma caneta, eu chamo caneta Choptura, né? Ou aquelas canetas marca-texto. Você já vai na sua prova, já coloca lá, grife, aponte e explique. Então, eu já sei o que eu preciso fazer. Então, eu preciso apontar e explicar. Então, a imagem mostra, né, parece aqui um palácio, né, na qual havia aqui a coroação de José II. Vemos aqui muitas pessoas, né, nesse momento aqui, século XVIII, num banquete desse, né, o povão não participava disso, então era a aristocracia, né, aristocracia significa o governo de um pequeno grupo de pessoas, geralmente as pessoas de elite. Então, nós temos aí as pessoas de elite, a chamada aristocracia desse momento aí do século XVIII. Vamos para a questão para vocês entenderem? Então, como é que era, né? Então, vou apontar agora, voltando, apontar e explicar, né, como que era essa sociedade. Primeiro, essa sociedade era marcada pelo chamado Antigo Regime, né? Essa sociedade aí, que vai entrar em colapso com as chamadas revoluções burguesas, né? A primeira Revolução Inglesa e depois a tradicionalíssima Revolução Francesa. Como é que era marcada? Qual que eram essas estruturas do Antigo Regime? Como que eram essas estruturas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? Nós tínhamos aí o predomínio do clero e da nobreza, né? Então, essa sociedade, o clero e a nobreza, eles viviam em muito luxo, né? Essa imagem, ela mostra exatamente quais eram os valores, o que queria essa sociedade aristocrática, que é o quê? Elas viviam de bailes, festas, banquetes, né? Um cerimonial para mostrar esse poder. E o governo, nesse antigo regime, detalhe importante, o governo era absolutista. O rei, ele tinha poderes absolutos, tá? E era uma sociedade, mais uma característica, era extremamente estratificada, né? Tinha o clero, né, com seus privilégios, a nobreza com seus privilégios e o povão sem privilégio nenhum, tá? Então, era a primeira ordem, segunda ordem, né, que possuíam vários privilégios e as demais pessoas da sociedade não possuíam privilégio. Então, mostra aqui só a galera que tinha todos os privilégios nessa imagem clássica aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá agora, a questão B, é uma questão mais específica, que mostra exatamente que o rei José II, né, ele era um pouco diferente desses reis absolutistas, né? Nós vamos entender o porquê agora. Então, vamos lá. Explique por que José II é considerado um déspota esclarecido, né? Nesse momento, no chamado absolutismo, nós tínhamos os reis déspotas, os reis autoritários, né? Que tinham todo o controle da máquina estatal. Agora, uma outra questão aqui, um outro elemento para a gente entender. Era um déspota esclarecido. O que significa isso? Vamos lá. Nesse momento, né, que nós estamos aqui falando, desde lá do século XVII, nós temos as ideias iluministas. Né? Eram filósofos, para quem não se lembra, eram filósofos como Voltaire, Diderot, Montesquieu, que propunham uma nova ordem, né? Uma nova ordem social, política, econômica, na qual eles eram contrários, eles condenavam, né? Eles escreviam livros condenando o chamado Antigo Regime. Por quê?
Eles defendiam liberdade de expressão, que não havia. Eles eram contra a censura e a tortura, coisa muito comum nesse período. Quem é contrário ao que o rei dizia, ao que o rei fazia, poderia ser torturado e até morto. E a questão da intolerância religiosa, né? Se alguém queria professar alguma religião que não fosse a religião oficial do Estado ou do rei, ele era perseguido, né? Então, nós temos esse contexto. Detalhe interessante, pessoal, a gente precisa entender o contexto histórico. Então, o contexto histórico de José II é esse que nós estamos falando. Era o antigo regime, só que nós tínhamos forças antagônicas a esse antigo regime, que são os ideais, as ideias iluministas. Agora, a continuação da questão aqui, para ficar mais claro para vocês. Desse modo, o que acontece? Os ideais iluministas, eles entraram junto com essa ideia do antigo regime. E alguns reis, alguns monarcas, eles tiveram uma brilhante ideia de serem absolutistas, mas também tentar dialogar, de certa maneira, com esses ideais. Mas vocês não estão falando assim, mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Como é que eu vou conseguir fazer as duas coisas? Prestem atenção. Vejam, eu vou até ler literalmente para vocês entenderem. Entre as medidas desses reis que nós estamos falando, esses chamados déspotas esclarecidos, eles eram reis absolutistas, monarcas absolutistas, mas que eles tinham ideias iluministas, tá? Vamos lá. Entre suas medidas de destaque, podemos apontar o estímulo à educação. Então, eles prezavam pela cultura, eles faziam escolas, faziam fundação de escolas, eles relaxavam do ponto de vista da censura, né? E eles proibiram também a tortura e ajudaram aí as atividades comerciais de seus respectivos países. Ou seja, eles eram os caras bonzinhos nesse sentido, diferente dos outros reis absolutistas, que eram o que eles queriam e pronto, acabou. Esse momento, esse cenário que nós estamos vendo, sobretudo aqui a esse José II, imperador da Áustria. Então, vocês já sabem, José II é um dos monarcas absolutistas. Nós podemos chamá-lo, essa trajetória, ele cursou uma trajetória do chamado despotismo esclarecido, tá? Então, a gente tem que dominar esse contexto para responder a questão A e B. Vamos lá agora para uma questão de Getúlio Vargas, né? Por que eu trouxe Getúlio Vargas? Eu trouxe uma questão de história geral, trouxe agora uma questão de Getúlio Vargas, porque eu acho fundamental, né? Tanto Vargas como o regime militar são duas questões que possivelmente haverá na segunda fase da FUVEST, que vocês vão aí prestar em breve. Vamos lá, analisando com atenção. Observe com atenção as duas imagens que remetem à propaganda política durante a era Vargas, de 30 a 45, e responda ao que se pede. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, nós temos essa imagem, as duas imagens, né? Uma pessoa, parece um militar, apontando para o espectador, né? Você tem um dever a cumprir. Então, a imagem mostra aqui, parece um militar apontando o dedo para o espectador, aqui atrás a bandeira de São Paulo. E outra imagem aqui, o Brasil precisa de você, mesma coisa, né? Nós temos uma pessoa aqui com as mesmas características, atrás a bandeira integralista. E aí nós temos a pergunta aqui nessa questão, geralmente a FUVEST coloca duas questões, mas nessa ela colocou 3. Aponte um elemento formal de mobilização comum aos dois cartazes, né? Qual que é a ponte, né? Diga, liste, mencione, essa é a que eles estão pedindo. Um elemento formal, né? Qual que é o elemento formal? Aquilo que chama atenção. Então, o que chama atenção? A ideia do você. Os dois cartazes, eles mostram praticamente um dever cívico de quem está
quem é o espectador, quem está observando. Então, os dois. Então, você vê o cartaz assim, parece que o cartaz, o personagem do cartaz está falando exatamente com você que está olhando, né? Então, esse é o elemento formal, a maneira enfática, a maneira incisiva, a maneira com que eles falam, ó, você que está olhando aí, você cidadão tem um dever, né? E qual que é o dever? Nós vamos ver daqui a pouco. Agora, a questão B, identifique, pegue a caneta Chuptura, falei para vocês, ó, marque aqui a caneta, identifique, né? É mais um comando. Identifique os dois movimentos políticos representados nas propagandas. Então, para quem tem familiaridade com esse momento, de 30 a 45, nós temos aí disputas políticas referente aí ao governo Vargas. Então, nós temos aqui a nossa esquerda, né? A nossa esquerda, nós temos um cartaz da Revolução Constitucionalista de 32, né? Lembrando, Vargas, ele dá um golpe, assume o poder em 30, quem seria o presidente? Seria um governador paulista, então os paulistas estavam revoltados com Vargas e exigiram uma nova Constituição para novas eleições, né? Eles achavam o governo Vargas um governo ditatorial, um governo autoritário. Então, eles exigiam uma nova Constituição, né? Tendo em vista que a Constituição, a última, era de 1892, né? Aliás, 1891, né? A primeira Constituição republicana. E aí, essa é a grande questão, é o governo paulista, né? Revolução aí ocorrida em São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista. E o segundo cartaz, voltando a ele aqui, o que nós temos? É um cartaz que pertence à Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era um movimento, né, diferente do movimento paulista, né, que exigia democracia, uma nova Constituição, já era um movimento de extrema-direita, inspirado lá nas ideias do fascismo italiano. Lembram lá do Benito Mussolini? Que eles queriam uma maior expressividade, né? Eles queriam participar do governo e eles defendiam um governo mais autoritário. Então, o que nós temos aí são duas imagens, né? Uma representa aí o caráter democrático, né? No caso, a imagem à esquerda, e outro caráter autoritário, mas o layout da imagem é o mesmo, né? A ideia é entrar em contato com você que está vendo o cartaz. Então, vamos lá na C agora. Mencione um traço convergente e outro divergente entre a plataforma desses projetos políticos. Traduzindo, o que há de semelhante e diferente entre essas ideias aqui dos dois cartazes? Já mencionei um pouco, mas vamos à questão principal. O que é igual, que é semelhante, é que ambos ele tem um grande apelo às massas populares, à população, né? O que fica exemplificado aí na forma do cartaz. Então, a população que se identificava ou com um ou com outro, né, as camadas populares, elas veem nisso uma forma de contato, né? Então, que é semelhante entre os dois. Agora, o que diverge entre os dois? Enquanto a Revolução Constitucionalista ela exigia uma nova Constituição, né, que depois vai se concretizar com a Constituição de 1934, do outro lado, os integralistas, eles propunham um governo autoritário, eles queriam romper com a democracia e queriam participar desse governo do Vargas, né, que se tornaria um governo autoritário, o Vargas com plenos poderes, e que os integralistas fizessem parte, né, desse governo do Vargas. Então, nós temos aí essa questão que diverge, né, a diferença entre essas duas propostas. Vamos lá, pessoal? Então, vamos finalizar a nossa questão aqui. Agora vem a questão sobre a ditadura civil-militar no Brasil, né, acho que uma questão clássica, que todo aluno ele precisa entender, ele precisa saber essas nuances, né, essas diferenças. Vamos lá.
A crise política que o Brasil vem enfrentando desde junho deste ano não teria ocorrido nos tempos da ditadura. Só a democracia permite o debate público, né, de um observador em setembro de 2005. Né, estávamos aí em pleno governo Lula, né, algumas, acredito que seja aí a questão do mensalão, essa crise política que culminou aí na prisão, né, do caso do mensalão, né, que depois se agravou depois com o Petrolão na questão da Dilma, mas é uma questão aí que mostra que em 2005, em plena democracia, essa crise ela tinha certas vertentes que, por exemplo, na ditadura não poderia ter. Né? Em 2005 nós tínhamos o pluripartidarismo, vários partidos, né? Mas eu vou explicar isso na questão mesmo. Vamos lá. Essa frase remete às diferenças nas relações entre Estado e sociedade. Sugiro que vocês, na hora de responder essa questão, grifem aí Estado e sociedade, essa relação, como é que funciona o Estado, esse aparelho que nos governa, que nos dá certas ordens, como é que era isso hoje, como é que é isso hoje, melhor dizendo, e como é que era na ditadura. Então, qual o comando dessa questão, né? Quero que vocês prestem atenção nisso. Discorra sobre algumas dessas diferenças no que se refere. Quais diferenças? Entre as relações Estado e sociedade, tá? Uma questão mais, talvez, difícil, mais complexa, para você fazer essa comparação. Então, aqui, na verdade, ele está pedindo, diferencie como é que era o poder legislativo e os partidos políticos na época da ditadura, e hoje, e a imprensa, como é que era na ditadura e hoje. Então, vamos lá. Pontualmente, discorra sobre algumas dessas diferenças no que se refere ao poder político e aos partidos políticos. O que nós temos? Na época da ditadura, né, sobretudo aí após a Constituição de 1967, né, promulgada por Castelo Branco, o que nós temos? Nós temos o poder legislativo, né, lembrando lá das ideias do Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, são poderes independentes e harmônicos entre si, ele é restringido às suas funções. Então, o poder legislativo, ele não pode elaborar tantas leis, né? Sobretudo após o AI-5, o Ato Institucional número 5, que vai perseguir, né, deputados federais, e aí ele vai trazer uma grande questão nesse momento que estamos vivendo aí, o chamado bipartidarismo, ou seja, é nesse momento que os partidos não podem mais existir, só poderiam existir dois partidos, o partido que era pró-governo ou era o partido contra o governo. E, sobretudo, os que eram contra o governo, eles tinham várias restrições. Eles poderiam expressar o que eles queriam, o que eles achavam nesse momento mais tenso da ditadura militar, né, final dos anos 60, início dos anos 70? Não, tá? A resposta é não. E aí, na democracia hoje, na democracia presente, né, como é que acontece? Hoje, o legislativo, o poder, ele tem ampla liberdade de propor leis, né, elaborar leis, e nós temos o chamado do regime pluripartidarista, né, o chamado pluripartidarismo, ou seja, pluri vem de vários, muitos partidos, que muitas vezes no Brasil têm a mesma opinião, as mesmas ideias, né, é mais uma questão fisiológica do cenário político nacional, mas que constitucionalmente pode ter vários partidos com várias ideias diferentes, né? Então, hoje nós temos muito mais liberdade, nós temos ampla liberdade em relação ao regime militar. Agora vem a questão B. Discorra sobre algumas dessas diferenças no que se refere à imprensa. E aí? E sobre a imprensa? O que nós podemos falar? Aí vem a questão B. A ditadura militar, a imprensa foi submetida à censura, né? Lembrando aí, clássico, o Estado de São Paulo, né, quando ele era censurado, ele colocava lá uma receita de bolo, ou ele colocava
dados meteorológicos. Hoje o clima está pesado, chuva, trovões e etc. Né? Então ele tinha essa questão aí genial dos seus editores. Né? Então havia forte censura, né? E muitos jornais aí acabaram divulgando o que era a propaganda do governo, né? Acabaram aceitando a propaganda oficial. Lembra das aulas de história que nós tivemos, para quem foi meu aluno, a questão do Brasil, ame ou deixo, né? Ou você aceita isso aqui, ou você vai embora do país, ninguém segura esse país, né? É a propaganda oficial do governo na ditadura militar. É diferente, por exemplo, da democracia presente, da democracia nos dias de hoje, que a imprensa ela fica o tempo todo enchendo o saco do governo, né? Esse papel importante da imprensa de vigilância, né? E denunciar para poder, para a população, né? Para os leitores, para os ouvintes, para os internautas, né? Nessas diversas plataformas que nós temos hoje, algum tipo de irregularidade que possa ocorrer no governo municipal, no governo estadual ou até mesmo no governo federal. Tá certo, galera? Então, fiz um balanço aqui das 3 questões que nós temos dos últimos anos e espero que vocês façam uma boa prova, né? Deixa o seu like aí, estamos começando o canal, não tenho muitas ambições, mas deixa o seu like e vamos que vamos, tá? Grande abraço para vocês, beijo, me liga.